Boa noite, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, ao nosso grupo que carinhosamente chamamos de Aprendizes da Fraternidade, pois todos nós aqui nos colocamos primeiramente e antes de tudo como aprendizes, aprendizes da vida, aprendizes do Evangelho, aprendizes do amor e também aprendizes da fraternidade. A nossa irmã Andréia, na sua leitura de início, falou uma frase que captou no meu espírito, em que na leitura dizia que os pequenos detalhes são capazes de transformar as nossas vidas. E alguns dias atrás a gente teve uma comunicação de um irmão que ele falava muito sobre os encontros que temos em nossa jornada no dia a dia com o Mestre. Aí às vezes a gente pensa, nossa, o Mestre então vai aparecer, vai surgir dos céus e vai aparecer assim e transformar nossas vidas. Mas, pelo contrário, são nos pequenos detalhes do dia a dia que nós nos encontramos com o Mestre. E é este encontro que possibilita esta grande transformação de nossas vidas. Claro que sempre a depender da forma como nós nos posicionamos, na medida em que somos responsáveis pela nossa felicidade e também pela nossa infelicidade. Mas sejam, retornando à palestra, né, saindo desta digressão, sejam muito bem-vindos à nossa casa, os irmãos que estão aqui presentes, os irmãos que assistem simultaneamente de seus lares e aqueles que só poderão assim assistir em outro momento. E claro, sempre nos lembrando dos irmãos desencarnados, os espíritos que de tal forma também se conectam e comungam com a gente destes pequenos instantes de aprendizado. E para darmos por início a essa participação, que possamos assim fechar os nossos olhos. E neste momento, nós nos permitimos nos elevar ao plano superior da vida. Neste momento, nós nos conectamos com o nosso Pai Celestial. Mergulhamos na sua essência, que é uma essência pura e simplesmente de amor. E esta conexão, este encontro, nos revigora, nos estimula e nos impulsiona para abrirmos os olhos para a beleza da vida, para a beleza dos detalhes e enxergarmos a força que temos para sermos o elemento transformador de nossas vidas. Assim, Pai, aqui somos nós, trabalhadores. Aqui somos nós, teus discípulos, a serviço do Evangelho. Mas estamos acá, primeiramente, como aprendizes da seara divina, como alunos de uma grande escola, a qual chamamos de vida. Então permita-nos, Senhor, servir-te,
servir ao Evangelho e sermos bons discípulos, sermos bons aprendizes. E assim levar, Senhor, a chama da transformação, da elevação e da salvação para os corações humanos. E assim, Pai amado, para darmos por início a esta participação, que possamos assim iniciar esta palestra, fazendo a prece que nosso Mestre e Irmão Maior, Jesus Cristo, nos ensina. Assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentação. Livra-nos, Senhor, de todos os males. E que assim seja. Bom, meus irmãos, antes de começar a palestra, eu queria contar um caso que aconteceu comigo algumas semanas atrás e que marcou muito a minha alma, meu espírito, e eu falei, vou trazer para uma palestra esta situação. Semanas atrás, eu tive uma conversa muito interessante com um motorista de Uber. Nós estávamos papeando, conversando até chegarmos ao meu destino, quando de repente nós entramos naquele assunto. O assunto que é o dos mais delicados, difíceis e evitáveis de se comentar, que é o da religião. Diante de alguns posicionamentos e convicções pessoais e religiosas que ele trazia àquela conversa, eu, que sou uma curiosa nata, perguntei como quem não quer nada: desculpe se eu estou incomodando ou sendo indelicada, mas qual é a sua religião ou qual é a sua crença? E ele me afirmou sem pestanejar: eu quero que você adivinhe. Aí eu falei, putz, pode sair tanta coisa. Aí ele quis fazer um jogo rápido, né, de perguntas e respostas, e aí ele já começou dizendo: é a religião verdadeira. Falei, nossa, a religião verdadeira? E depois ele complementou: nós somos os verdadeiros cristãos. Aí que eu falei, não vou nem tentar adivinhar, porque vai saber o que vai sair dessa conversa. Aí depois de muito papo, e aí claro que eu nem tentei adivinhar, aí ele falou: nós somos da religião X, a única verdadeira. Nós somos reconhecidamente os verdadeiros cristãos, pois nós seguimos e reproduzimos em todos os detalhes, dos mínimos detalhes, os passos, caminhos e convicções do Mestre e dos discípulos e dos apóstolos. E esta posição deste nosso amigo me chamou muita atenção. Porque se nós perguntarmos ao católico, ao evangélico e até mesmo a nós espíritas, todos
diremos que somos verdadeiros cristãos, que a nossa religião é verdadeira. Inclusive, pesquisando no dicionário, cristão é aquele que professa a crença do Cristo. E todos nós, todas as vertentes cristãs, necessariamente seguem os postulados e ensinamentos do Mestre, não? Só que é inegável, não podemos dizer que não temos consideráveis diferenças entre nós, não é mesmo? Então, nós podemos afirmar que existe a religião mais verdadeira? Que entre nós existem os verdadeiros cristãos? Então, qual seria o nosso papel? O que fazemos ou deveríamos fazer de diferente? O que, quase como numa entrevista de emprego, nos colocaria em destaque, em evidência com relação às demais religiões cristãs para o Mestre? E nada melhor do que resolver ou complicar esse enigma do que através de uma palestra, refletindo acerca da verdadeira face do cristianismo. Muito bem, meus irmãos. Começando do começo, de origem latina, a palavra discípulo significa aluno. De tal forma, quando nos voltamos à Bíblia, as Sagradas Escrituras, ser discípulo consiste em acolher, absorver, assimilar os ensinamentos do Mestre Jesus. Desta forma, é alguém que foi admitido à presença do Mestre para servir. E no decorrer de toda a história cristã de mais de 2000 anos, nós tivemos diversas representações e modelos do que é ser cristão. Modelos estes até que deram origem a novas vertentes religiosas, como o próprio catolicismo, o protestantismo, as vertentes evangélicas, o espiritismo. Mas se nós agora, nesta palestra, nos focássemos em discutir as diferenças das celebrações, dos ritos, dos procedimentos, dos dogmas, dos rituais que são comuns a cada religião, nós íamos passar a noite inteira discutindo sobre isto. E provavelmente no final, quando saíssemos daqui com uma conclusão, a conclusão seria que não existe conclusão. Então, para continuar esta reflexão, vamos usar das palavras deste amigo motorista. Nas palavras dele, por exemplo, ser cristão é reproduzir e seguir integralmente os ensinamentos, os postulados, os passos, caminhos e costumes dos que ele considera os verdadeiros discípulos, os apóstolos, mais especificamente, que foram reconhecidos pelo seu amor, pela coragem, pela renúncia e pelo devotamento em espalhar, propagar e difundir o Evangelho, muitas vezes à custa de suas próprias vidas.
Então vamos tomar estes irmãos, nossos irmãos apóstolos, como nosso referencial. Vamos estudar estes irmãos, como colocar uma lupa em cima deles e investigar o que faz deles os verdadeiros, o nosso exemplo e referencial como cristãos. Só que, contudo, entretanto, todavia, quando nós pegamos o próprio exemplo de nossos irmãos, que foram os escolhidos pelo Mestre para serem os continuadores da sua tarefa de propagar a boa nova, e nós vamos desvestindo, descamando desta condição de santidade, desta imagem perfeita que nós os condicionamos a vê-los, passando a enxergar como realmente eram nossos irmãos, no que eles acreditavam, qual eram as suas lutas, dificuldades, limitações, vontades e objetivos, quer dizer, a sua essência. Nós iremos perceber que todos os apóstolos eram homens comuns e absolutamente diferentes uns dos outros, com as suas fraquezas, inseguranças, dificuldades, medos, crenças, desejos e vontades. Mas espera aí, Lívia, você está me dizendo que os apóstolos eram homens comuns, assim como nós? Sim, pois a maioria deles, assim como nós, não eram homens instruídos, não possuíam grandes posses ou detentores de títulos honrosos, ou possuidores de um conhecimento vasto e profundo das Sagradas Escrituras. Em verdade, estes homens comuns possuíam as suas crenças, os costumes da época, muito enraizados em suas posturas. E muitas vezes tinham dificuldades consideráveis de compreender a postura, os objetivos e os ensinamentos do Mestre Jesus. Aliás, contam-nos os livros, os relatos, por meio da psicografia, por meio da mediunidade, que este grupo pequeno de companheiros do Mestre experimentava a princípio dificuldades consideráveis para conviver e para harmonizar-se. Eram pequenas fofocas, discussões, desentendimentos que até causavam a separatividade, a divisão entre eles. E de vez em quando, o Mestre os surpreendia com assuntos, com discussões descabidas, como qual deles era o maior no reino dos céus, quais deles seria o maior no reino dos céus, qual deles revelava maior sabedoria no campo do Evangelho, e etc. Não parece muito diferente, vamos concordar com o que nós temos hoje em dia. Então, por quê? Porque estes homens foram escolhidos para assumirem tamanha responsabilidade.
qual que era o diferencial de nossos irmãos? E o que de tão extraordinário eles revelaram para serem escolhidos como o exemplo e como continuadores da boa nova, continuadores da tarefa do Mestre. Inclusive, assim como nós, eles também se sentiam inseguros e temerosos por não se sentirem dignos de tamanha missão. Certa noite, enquanto o Nazareno discorria, falava para eles sobre a glória reservada aos bons no reino de Deus, eles decidiram naquele momento desabafar com o Mestre sobre as suas inseguranças. O apóstolo Tadeu considerava que tinha um coração indisciplinado, ingrato e um espírito persistente no mal. Já André reconhecia a sua fragilidade, principalmente quando estava distante do Mestre, em que se via incapaz de tolerar a incompreensão e os insultos. Enquanto Pedro se reconhecia e pensava ser o pior de todos, via-se como um espírito endividado, um espírito assim inferior, insuficiente e incompleto. Seguido destas considerações, é aí que começou. Os apóstolos assim fizeram presentes as suas vozes, o seu choro, o seu desalento, amargurados e desiludidos, como a dizer: serei eu, em verdade, um discípulo sincero, capaz de servir aos princípios sublimes da Boa Nova? Será justo nós prosseguirmos ensinando aos outros a prática do bem e do amor, sendo nós tão imperfeitos e maus? Pois todos eles, naquele momento, não se consideravam dignos, se achavam muito distantes da Boa Nova, consideravam assim que não eram verdadeiros cristãos. E o Mestre sempre sorrindo, compassivo, paciente, lhes consolou dizendo: em verdade, meus amigos, Deus não está à procura de homens perfeitos, eleitos ou anjos para trabalharem em favor da humanidade. Todos somos aprendizes do bem, a caminho do Pai. A terra, por certo, é este campo de lições, este grande campo de aprendizados. Se, de alguma forma, nós nos reconhecemos fracos, endurecidos, maus e devedores, então trabalhemos. Trabalhemos para nos fazermos fortes, dedicados e bons, em favor da obra da salvação, permitindo assim que o Evangelho primeiramente floresça em nossos corações e se transforme em ações. Tateando, andando ou rastejando, busquemos servir ao Pai que estás nos céus.
de degrau em degrau, mesmo que sejam a passos curtos, vamos edificar o reino dos céus em nossos corações, através da transformação de nossas almas. Ou seja, para o Mestre, nós somos verdadeiros discípulos quando permanecemos nas suas palavras. Por esta razão que o Mestre costumava dizer aos discípulos, aos apóstolos, que a primeira qualidade a se cultivar no coração, para que se sentissem plenamente identificados com esta tarefa tão grandiosa, era ser fiel a Deus e ter disposição íntima para servir. Pois os cristãos serão reconhecidos pelo que falam, pelo que acreditam, serão reconhecidos pelas suas obras. Aliás, utilizando-me das palavras do Mestre, o livro Contos e Apólogos do Irmão X, que foi psicografado por nosso irmão Francisco Cândido Xavier, traz uma passagem bem interessante que nos deixa bem claro, ou não, qual era exatamente os objetivos e as intenções do Mestre para com a Boa Nova e para aqueles que ele abraçaria como seus alunos. O Cristo foi procurado por um homem candidato ao novo reino, que se caracterizava pelos seus grandes talentos, principalmente no campo da intelectualidade. O Mestre o recebeu. Em seguida, as apresentações, quase que como numa entrevista, o Nazareno começou a explicar quais eram exatamente os objetivos do Evangelho, os objetivos daquela tarefa. Nas palavras do Mestre, o Evangelho seria a luz das nações e se consolidaria à custa da renúncia e do devotamento dos discípulos. Ensinaria os homens a retribuir o mal com o bem, o perdão infinito às ofensas, com a infinita esperança. A paternidade do Pai, então, resplandeceria, brilharia para todos, judeus e não judeus, gentios iriam se converter em irmãos, filhos de um mesmo Pai. Ouvindo destas palavras, este candidato assim perfeito, ideal, confuso, pensativo, começou assim a fazer diversas perguntas para o Mestre. Mestre, qual escola filosófica o Evangelho obedecerá? E o Mestre respondeu pacientemente: a escola do céu. E outras perguntas se seguiram. Quem será o nosso mestre? Quem será o responsável por esta organização? Nosso Pai Celestial. Em que base desenvolverá este trabalho? Na do respeito e do auxílio mútuo. Na hipótese de sermos perseguidos em nosso trabalho, em nossas atividades, como iremos fazer? Como iremos proceder? Desculparemos a ignorância quantas vezes for preciso. E qual direito que nós teremos como adeptos desta revelação divina?
o direito de servir sem exigências. O rapaz, assim, arregalou os olhos e falou: meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? E aí continuou na bateria de perguntas e respostas. Em que consistirá, então, o salário dos discípulos? Quanto iremos ganhar? O que receberemos em troca? E o mestre respondeu: na alegria de praticar a bondade. E qual será o nosso programa? Nós iremos permanecer nos ensinamentos do amor, do trabalho, da concórdia e do perdão. E quem terá uma posição melhor, quem terá melhor destaque dentro deste programa? Aquele que mais servir. Este candidato, confuso, coçou a cabeça, não exatamente entendendo para onde estava indo aquela conversa, mas ele continuou. Qual será o nosso objetivo fundamental? E Jesus respondeu, sem jamais se irritar: um mundo regenerado, enobrecido e feliz. E quanto tempo que nós gastaremos para isto? O tempo necessário. E de quantos companheiros, de quantos soldados nós iremos dispor e precisar para iniciar a obra da renovação? Dos que puderem compreender-nos e quiserem nos ajudar. E em que lugar nós começaremos? Em Jerusalém? No coração dos aprendizes. E os livros, os apontamentos, já estão prontos, as escrituras? Sim. E onde estão? Em nossas vidas. E aquele homem, ainda insatisfeito, continuou pela tarde a indagar, questionar, porque ele não conseguia compreender qual era a grandeza desta tarefa, qual era a efetividade daquilo que eles estavam fazendo ou iriam se propor a fazer. Mas Jesus se silenciou, calmo e paciente. E após várias interrogativas, questionamentos, ele já ficando bravo, nervoso, porque o mestre não respondia mais nada. E assim exclamou: Senhor, por que não me respondes? Assim gostaria de ajudar, mas preciso entender qual é o nosso papel na obra da renovação. E Jesus tocou em seus ombros, afagou-os amigavelmente e somente afirmou: meu filho, busca-me quando estiverdes disposto a colaborar. E assim, Jesus saiu da cidade de Jerusalém, na direção da Galileia, onde procurou os pescadores rudes, endurecidos, ignorantes, humildes, mas que nem sequer sabiam de cultura grega ou romana, sobre direito, sobre política. De certo, não apresentavam o perfil assim que nós consideramos como ideal, perfeito para uma obra tão grandiosa, pensamos como o Evangelho, mas que estavam de prontidão para trabalhar com alegria e servir por amor, sem pestanejar. Percebam, meus irmãos, que a
Através desta curta entrevista que Jesus desenrolou com este candidato, nós conseguimos concluir ao menos uma coisa: que o Cristo não estabelece tipos. Ele não estabelece um candidato perfeito. Olhem que Jesus sequer deixou uma doutrina, uma religião formalizada, e sim indica bons cooperadores, bons servidores. Nós às vezes gastamos tanto tempo presos a esta discussão de quem é melhor, quem é pior, quem é bom, o que é ruim, o que é mais verdadeiro, o que é menos verdadeiro. Sendo que sabem qual é a melhor religião? Para isso nós temos resposta. A melhor religião é aquela com a qual nós nos identificamos. E ela nos impulsiona a sermos pessoas melhores. Ou seja, se você se identifica com o catolicismo, pois bem, seja um bom católico. Mas não, eu me identifico com o adventista, me identifico com as vertentes evangélicas. Que ótimo, seja um bom evangélico. Ah, mas o espiritismo, ele me fascina, eu me identifico mais com o espiritismo. Está certo, seja então um bom espírita. Isto é o que significa ser um verdadeiro cristão. Porque ser cristão, meus irmãos, acima de tudo, esta construção diária, paulatina, esta conversão do ser espiritual. Todos nós, independente da vertente que nos identificamos, somos aprendizes da religião do amor. Estamos, de degrau em degrau, nos construindo como cristãos. A forma, os costumes, as tradições podem ser diferentes, e elas são diferentes, porque somos diferentes uns dos outros. Mas a essência é a mesma, que é carregar o Evangelho. Este Evangelho que nos convida a nos autoconhecer e que nos convida a nos transformar. O bom cristão, então, é aquele que busca um mestre nas suas ações, nos seus pensamentos e nos seus dizeres. Como o mesmo Espírito da semana passada na comunicação falou de forma tão bela, nós estamos constantemente buscando ao mestre. Onde nós estivermos, independente da organização de nossos trabalhos, de nossa religião, nós estamos buscando o mestre. Mas sabem que o mestre, ele não está lá, ele não fica no plano superior da vida, sentado num trono, e assim, com os mandos e desmandos, e mobiliza aos seus servidores, aos seus trabalhadores e empregados. Em verdade, o mestre está sempre junto de nós. Na verdade, o mestre nos busca a cada detalhe, a cada momento, a cada instante. O mestre está buscando, está nos convidando, está junto de nós. Mas fica o questionamento: será que nós estamos ouvindo e sentindo os chamados do mestre?
Então, meus irmãos, deste momento, em que as ideias parecem tumultuar nossos pensamentos acerca do nosso papel, acerca da nossa missão, acerca do nosso compromisso como cristãos. E nós ouvimos o ressoar da voz do Mestre em nossas mentes. Eu só pedi que amassem uns aos outros. O Evangelho do Reino é essencialmente o Evangelho do amor. E a salvação a qual Jesus proclamava é esta que se pauta na transformação e na elevação de nossas almas, em que nos sentimos plenamente identificados com Deus, identificados com o Mestre. E agora nós pautamos a nossa vida para um mundo maior. Nós pautamos-nos para a verdade, para o amor, para a fraternidade. Sim, Pai, ainda somos fracos, endurecidos, inseguros, invigilantes. Ainda estamos quase que rastejando para o caminho do bem. Mas o Senhor nos sustenta, porque o Pai acredita em cada um de nós. Pois em nós, mais do que as falhas, mais do que a dificuldade e os erros, Ele enxerga a verdade, a fidelidade que demos a Ele e nossa disposição sincera em servir. Então, Pai, permita-nos servir-te, permita-nos ser teus aprendizes ainda imperfeitos. Mas nós já carregamos em nós, Senhor, a verdade do Evangelho. Nós carregamos em nós a essência da revelação. E somos assim, Senhor, teus filhos, teus trabalhadores, instrumentos da tua vontade. Que possamos, Senhor, onde estivermos, nos fazermos verdadeiros cristãos, na medida em que tomamos para nós os ensinamentos do Cristo e o traduzimos, os manifestamos através de nossas obras. E assim, Senhor, para darmos por encerrado a esta participação, nada melhor do que honrar-te e honrar-te a nosso Mestre, guia e modelo, através da prece que Jesus nos ensina para que aprendêssemos a conversar com Deus. Assim dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cair em tentação,
Livra-nos, Senhor, de todos os males. E que assim seja.